Olá, hoje o RDTV recebe o candidato a deputado federal pelo Novo, Paulo Henrique Grando, que é administrador. Paulo, obrigada pela sua presença aqui e a gente tem feito sempre a primeira pergunta, o porquê da candidatura. É a sua primeira candidatura, né? Por que deputado federal? Obrigado, Lindsay, pelo convite. A questão de por que deputado federal é uma estratégia do Partido Novo, né? Ele resolveu focar mais na Câmara Federal, até porque existe um pacto federativo muito perverso e a gente precisa desmontar ele inicialmente. Então existe um foco estratégico nesse sentido. A minha candidatura, na verdade, é a extensão natural do trabalho que a gente fez pelo partido aqui. A gente começou lá em 2006 para montar o diretório aqui, participar do processo seletivo do Novo, né, que é uma inovação. E no final das contas, quando chegou no momento de selecionar os candidatos e participar do processo, era natural que quem estava mais tempo se dispusesse a entrar no processo e participar, e se passasse, entrasse na candidatura. Então essa candidatura é a extensão do trabalho que foi feito nesses últimos 2 anos e é a forma de contribuir e trazer as ideias do Novo para Mato Grosso. E por que deputado federal e não estadual, por exemplo? Que geralmente se imagina que vai se começar Sim, por aqui, né? Inclusive seria bem mais simples, né? Mas assim, o Novo teve uma estratégia nacional de focar o Congresso, né? A gente acredita que o Pacto Federativo está muito errado, é muita concentração de poder, tanto em termos de recursos como em capacidade legislativa na União, e isso deixa os estados e municípios bastante debilitados. Então a ideia era formar uma Câmara Federal, uma bancada mais forte com as ideias do Novo, para a gente poder começar a desmontar esse pacto e voltar o poder para os municípios principalmente. Então o Novo só está tendo deputados estaduais, onde ele tem governador, candidato, que são basicamente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ainda bem, não esqueci ninguém. Então está sendo focado aí para que tenha esse trabalho nos estados, mas a princípio o foco é a Câmara Federal. Bom, já que você citou aí a questão do Pacto Federativo, dos municípios, o que você acha que falha mais em Mato Grosso em relação a essa questão? Bom, a falha é geral a nível Brasil, né? Se você olhar, por exemplo, do pacote que é de impostos federais, só 18% fica nos municípios. E o problema das pessoas efetivamente existe nos municípios. Não faz sentido um município como Cuiabá, ou Várzea Grande ou qualquer outro ficar pedindo dinheiro ao Ministério das Cidades para fazer saneamento básico. Esse dinheiro deveria estar aqui. E é muito mais fácil para a população pressionar prefeito e vereadores do que mandar uma delegação a Brasília falar com o ministro das cidades. Então não faz sentido, esse modelo de pacto federativo só privilegia o poder da União. E, na verdade, o que acontece é que, basicamente, você tem um novo pacto feudal, em que existe o soberano em Brasília e os súditos somos nós trabalhando nos municípios e vivendo nos estados. Então, você precisa realmente desmontar isso. Então, a maior parte da arrecadação tem que ficar no município, em segundo no estado e, por último, a União. Quem, na verdade, deve pedir recursos é a União e não os municípios. Então, isso precisa ser desmontado de uma forma geral e afeta todos os municípios do Brasil, não só Mato Grosso. Você é administrador de empresas e a gente ouve muito no estado falar da questão de geração de emprego e renda, né? O agronegócio é o grande carro-chefe aqui, mas ainda existem buracos aí, digamos, nessa área. O que você acredita que precisa ser feito para que haja uma melhor distribuição nessa questão aqui no estado? Além de ser administrador, eu sou pós-graduando em economia, né? Especificamente em economia austríaca, que é uma escola de pensamento mais liberal. Uma das coisas que a gente acredita é que a dificuldade de empreender, não só no Mato Grosso, mas de forma geral no Brasil, é o que dificulta que cada região ache a sua vocação. Logicamente, a do Mato Grosso para o agronegócio é bastante preponderante, mas existe a possibilidade de processamento de industrial aqui. Só que toda a abordagem que é feita é que o Estado vai fazer isso através de benefícios, incentivos. Na nossa opinião, não é isso que tem que ser feito. O que tem que ser feito é ser mais fácil abrir uma empresa, ser mais fácil empreender, ter menos regulação, menos fiscalização abusiva, menos indústria de multas, né? Eu encontrei esses dias, por exemplo, uma produtora em Campo Novo dos Parecis e ela recebeu uma multa de R$36 mil porque tinha uma inversão de nota. A função do fiscal não deveria ser multar o empresário ou o próprio cidadão. A função dele deveria ser, na verdade, orientar. A questão não é ganhar dinheiro às custas do cidadão. Na verdade, é que as regras sejam cumpridas. Mas com a nossa legislação tributária, do jeito que ela é impossível que a pessoa saiba se está fazendo certo ou está fazendo errado. E o que acontece é que o cidadão, e principalmente o empresário, fica inseguro. Se está pagando certo, está pagando errado, o que está certo, o que deve ser controlado. No Brasil se edita mais de 700 normas tributárias por dia. Como que alguém consegue entender isso? Então, se o Estado cria uma legislação que é contra o empreendimento, contra o empreendedor, é muito difícil que indústrias e comércio e serviços queiram nascer.
Você, para abrir uma empresa no Brasil, demora 80 dias. Na Nova Zelândia é meio dia. Então, enquanto aqui a gente demora 80 dias para abrir uma empresa, na Nova Zelândia, em teoria, se abre em 160. Não faz sentido. A gente, falando em reformas, a gente teve aí recentemente a reforma trabalhista, que continua causando ainda polêmicas, né, dentre os doutrinadores em especial, mas ainda existe a necessidade da reforma tributária, a reforma previdenciária, que está em pauta sempre e nunca termina, né? Você acha que falta interesse político para que essas reformas, que são tão importantes, principalmente a tributária e a previdenciária, saiam? Acho que falta um pouco de interesse político, mas falta também uma proposta mais clara que possa mobilizar a população, né? A reforma tributária, por exemplo, é uma que no Brasil se fala há 20, 30 anos e ela nunca sai disso, né? Existe hoje um consenso, não só no Brasil, mas mundial, em que o imposto sobre consumo deveria ser um imposto do tipo de valor agregado, que é um imposto mais fácil de ser conduzido e mais fácil, inclusive, do cidadão entender quanto ele está pagando. Existe até uma proposta no Congresso, existe uma emenda muito interessante do Centro de Cidadania Fiscal, né, para uma espécie de IVA bem simples, bem na forma do que o Novo acredita, né, juntando os 5 impostos, sendo simples, uma alíquota única para todos os produtos. Mas para isso avançar, você precisa que, primeiro, isso seja comunicado de forma clara. Segundo, você precisa que a grande amarra desse negócio, seja o Pacto Federativo, seja desmanchado. Porque qual que é o problema que a reforma tributária não vai para frente? Os entes federados têm medo de perder a arrecadação. E aí todo o foco que é em que a arrecadação seja uma forma de suster o Estado, até porque a gente precisa de algumas estruturas, mas que ela não proíba e nem coíba o desenvolvimento. Você precisa que isso seja discutido de forma clara. Nessa proposta existe um período de transição longo para que os entes federados não sejam punidos, pelo menos a princípio, e que isso possa ser amortizado ao longo do tempo. Só que acabou de ir para o Congresso, mas com o Congresso que a gente tem lá, o que vai acontecer é que, como um político falava, né, você manda para o Congresso um projeto de lei que é um pônei, uma coisa linda, o que volta de lá um filhote de mula sem cabeça. Então não tem como, a gente precisa realmente ter pessoas lá que entendam a necessidade, que possam comunicar isso de forma transparente para a população e que efetivamente levem a cargo isso, sem pensar nessas perdas pontuais que na verdade são passageiras e que a longo prazo vão melhorar em desenvolvimento e arrecadação futura. Agora trazendo um pouquinho, nós estamos já com quase 10 minutos, mas eu queria saber, você está falando então de colocar novas pessoas, né? Você é a favor de reeleição, por exemplo? Bom, o Novo tem você fala no caso do Executivo, ou do Legislativo também? Também. Bom, no caso do Executivo, acho que no Brasil, infelizmente, a gente não está preparado para isso, né? O que a gente tem visto é que, no final das contas, você tem um primeiro mandato em que, ao final dele, se usa a máquina de forma totalmente voltada para a eleição. Os programas são lançados com esse incentivo, todas as obras são feitas dessa forma, as distribuições de emendas parlamentares funcionam assim para ajudar os executivos locais, então não funciona dessa forma. Especificamente para Legislativo, o Novo tem uma proposta em que você só poderia disputar mais uma reeleição. Então, caso eu seja eleito agora, eu poderia mais uma vez disputar deputado federal e não mais. A ideia do Novo é que o serviço público, enquanto representante eleito, não é uma carreira. Não deveria ser carreirismo político, seria um momento de serviço público. Você sai da sua atividade, em que você ganhou a sua vida, seja privado, seja mesmo na iniciativa pública, e vá prestar um serviço à comunidade, à sociedade. E depois desse serviço prestado, você volte ao que você fazia antes. Essa é a ideia do Novo. E essa proibição de mais de uma reeleição sucessiva está no Estatuto do Partido. Então a ideia é que a renovação tem que ser constante. Então, para a gente, a principal coisa dessa eleição é que as pessoas não votem em quem está lá. Porque por 2 motivos. Um, já está tempo demais, e se fez alguma coisa, já fez e não tem mais o que fazer, até porque as ideias não são tão renováveis para quem tem 5, 6, 7 mandatos. E segundo, que se não fez, não vai fazer agora. Então não adianta prometer um monte de coisa nova agora, porque efetivamente é época de eleição, as pessoas falam tudo que o povo quer ouvir, e na verdade o que vai ser feito é o que foi feito até agora. Então a renovação é importante, o Novo acredita nisso e está no Estatuto. E como é que está a campanha aí? Porque a gente sabe que ela está mais curta, ela tem uma restrição agora do financiamento, né? O Novo, inclusive, é contra o financiamento público, né? Como é que você está trabalhando a sua campanha? Isso é um desafio grande, né? Porque para deputado federal você pode gastar pela legislação até 2,5 milhões de reais. A maioria dos deputados federais novos estão gastando em torno de 0,5% disso e até menos. Porque, na verdade, essa arrecadação vem dos próprios recursos e de doações de simpatizantes, apoiadores e filiados.
né? O Novo é terminantemente contra o uso de dinheiro público para campanhas, até porque a gente vê o que é feito e não faz sentido nenhum. Para um país que tem deficiência em educação, saúde e segurança, não faz sentido financiar iniciativas da sociedade civil através de impostos. As pessoas podem doar. Eles falam, não, mas isso vai ser só os ricos que vão ter campanha e tal. A contribuição do Novo, por exemplo, dos filiados é menos de R$30 por mês. Então não é um número exorbitante. Você precisa realmente de muitas pessoas acreditando. Então está sendo mais difícil porque menos dinheiro envolve menos material, envolve menos pessoas, né? Eu estava brincando com você antes de começar a entrevista. No Novo, o candidato é o candidato, o coordenador de campanha, o assessor de imprensa, o marketing, o cara que aprova vídeo, o redator publicitário, o panfleteiro, o cara do financeiro. 1001 utilidades, né? Então não tem como fazer, né? Mas a parte positiva nisso é que você vê geralmente o pessoal do Novo panfletando nas ruas e falando com as pessoas. Em tese, a campanha política deveria ser isso. Conversar com as pessoas, mostrar as ideias, mostrar as propostas. Afinal de contas, as pessoas precisam eleger pessoas que estejam alinhadas com a sua visão de mundo, que proponham coisas que não sejam para grupos de interesse, que para mim é uma crítica muito grande ao sistema atual, em que basicamente você tem o seguinte, é um balcão de interesses em que as pessoas se organizam e os grupos se organizam para eleger representantes que defendam os seus interesses em detrimento do resto da sociedade. Você precisa, na verdade, de representantes que tenham propostas que atinjam a sociedade da forma mais uniforme possível, em que o que seja defendido seja ideias e valores e não agendas para classes profissionais, para segmentos econômicos, para classes sociais. Não é isso que vai, ou até para regiões, né? Existe esse motivo de, eu preciso votar de alguém para a minha região porque ele vai pegar e trazer emendas parlamentares para cá. Não, você precisa eleger alguém que acredite que o Pacto Federativo tem que ser refeito, porque o dinheiro tem que estar na sua região. Você não precisa ficar lá, pelo amor de Deus, o deputado federal arruma uma verba para a gente fazer um hospital aqui. Na verdade, a verba deveria estar aí, não tinha nem nada que estar lá no Congresso Nacional para ser distribuída. Então, essa é a ideia que o Novo está propondo. E só tem um jeito de fazer isso, sair e conversar com as pessoas. E o fato do candidato estar panfletando é muito positivo. Falar isso, você é de que região? Eu nasci em Barra do Garças, né, mas eu moro em Cuiabá há muitos anos, né, então praticamente já sou cuiabano. Mas está indo pelo interior para a campanha? Sim, no último final de semana eu rodei 1.600 quilômetros, né, encontrando filiados, entregando material, conversando, né, para que as pessoas... Na verdade, a gente precisa, no Novo a gente fala muito que a gente precisa que os filiados, apoiadores, as pessoas que acreditam, sejam os cabos eleitorais voluntários. Eles que têm que levar a mensagem adiante. Se eles não se envolverem, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a forma de fazer política que a gente acredita é envolver as pessoas, fazer com que elas empenhem a sua credibilidade pessoal nas campanhas e que elas tragam mais pessoas para agregarem. Só assim a gente vai conseguir vencer esse bloqueio de financiamento público, de estar fora dos debates, de não ter como se financiar de outra forma, né, de estar restrito a só o nosso círculo pessoal. Então é mais difícil, mas se as pessoas se engajarem, se elas estiverem comprometidas, a gente tem condição de fazer alguma coisa. Bom, a gente tem feito algumas perguntas de temas que estão aí, seja em tramitação, seja em debate, que abarcam lá no Congresso Nacional, possivelmente, se você for eleito, vai encontrar Sim. e vai enfrentar aí esses temas. A questão do aborto, a liberação do aborto no Brasil, qual a sua opinião? Bom, a minha opinião, acho que a da maioria dos candidatos do Novo, né, inclusive a do João Amoedo, é que a legislação que a gente tem é adequada. Né? Eu entendo a questão que é levantada sempre de uma questão de saúde pública, mas eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão. O aborto é uma coisa muito delicada. A legislação já prevê casos que são casos extremos e que precisam ser tratados de uma forma diferente. Acredito que o que está não deve ser mudado. Quanto à liberação do uso da maconha para fins de lazer? Eu sou liberal, então assim, eu não teria nada contra isso a princípio. Mas eu acho que a gente tem problemas tão mais graves para ser discutidos, e isso não é o momento da gente trabalhar isso agora. Num país em que 50% da população não tem saneamento básico, discutir se a maconha deve ser liberada ou não para fins recreativos, me parece simplesmente uma falta de prioridade absurda. Por mais que eu acredite que a liberdade tem que ser defendida a todo custo e que a pessoa tem direito de fazer o que quiser com o corpo dela, até porque já faz isso hoje com álcool e fumo. Então a maconha seria uma extensão natural. Mas com tantos problemas que a gente tem, tão liberdades essenciais muito mais básicas que a gente perdeu, como por exemplo, o Estado querer me dizer que eu não posso ter sal na mesa em algumas cidades do Brasil porque eu não sei se eu devo ou não consumir sal. Então esse é o nível de absurdo de intervenção, e a gente precisa resolver primeiro isso antes de voltar para assuntos que estão um pouco mais na frente.
Quem defende, quem é contrário, digamos, defende a ligação aí da maconha com o uso de drogas, tráfico de entorpecentes e segurança pública. Faz essa relação, né? Você concorda com isso? Acho que existe a relação, né? Mas a grande questão é que, no final das contas, em liberar só a maconha e por que não as outras? Qual que é a diferença? Ah, porque uma é mais pesada que a outra, então nós vamos proibir os cigarros de maior teor de nicotina e vamos liberar os de menor? Não faz sentido. Ou o argumento é um só ou não. O argumento não pode ser um argumento utilitarista, em que simplesmente eu justifico ele a favor do fim que ele tem ou não. O argumento tem que ser sólido em princípio. Devemos liberar as drogas por quê? Porque as pessoas têm direito a consumir o que querem, é uma coisa. Ah, devemos liberar isso porque essa é inócua. Então, desculpa, mas o argumento não faz sentido nenhum. Efetivamente, existe um problema muito grave hoje, porque assim, você liberar só uma coisa e as outras pessoas permanecerem, você cria um canal de financiamento para as outras drogas que são mais pesadas e estão proibidas. Então, ou a gente ataca o problema de uma vez e resolve, ou a gente posterga ele para um momento posterior. Eu acho que não é o momento da gente discutir isso. Tem coisas muito mais importantes. Tem gente morrendo em fila de hospital. A gente vai discutir se a maconha recreativa deve ser liberada ou não. Eu acho que é falta de prioridade nesse momento. Já que você citou a saúde, então, que ideias você propõe para a área da saúde? A saúde no Brasil tem um problema grave que afeta toda a administração pública, que é o problema da gestão, né? Isso não tem quem não diga. O Banco Mundial diz que existe uma capacidade de economia de 8% no SUS, só por melhoria de gestão. Então isso é uma coisa muito importante. Algumas coisas que o Novo, eu não sou especialista em saúde, né? Então no Novo a gente tem médicos, inclusive, que poderiam falar melhor. Mas o Novo tem algumas propostas, por exemplo, de conselhos municipais integrados nos municípios menores para gerirem o SUS de uma forma mais integrada. Porque a questão é a seguinte: qual o grande problema que a gente tem no SUS hoje? Além dessa questão da má gestão, também a questão dos repasses. Né? O governo, por exemplo, usa as Santas Casas de Misericórdia para fazer trabalhos do SUS, mas não faz os repasses. Por quê? Porque o dinheiro está preso a nível federal e depois a nível estadual. Então, na verdade, o município fica arcando com coisas que ele não teria como fazer. Então, se a gente descentralizar o recurso, é muito mais fácil para a população ir para frente da Secretaria de Saúde, fazer um piquete lá, para que o secretário finalmente tire a bunda da cadeira e vá resolver o problema. Né? Mas eu acredito que o que a gente deveria fazer também é que, no momento em que você precisa melhorar a saúde, por que não a gente ter maiores convênios com hospitais privados? Existe uma estrutura disponível que não é utilizada adequadamente, muitos deles têm vacância e a administração pública fica insistindo em querer fazer tudo dentro da própria estrutura. A gente poderia usar essa estrutura que está disponível. A gente tem que ver como seria essa parceria e tudo mais, mas existe a estrutura, tem vacância e pode ser usada. É muito mais fácil usar o que já está do que efetivamente construir um novo hospital. Você é a favor do foro privilegiado? Nossa, sou terminantemente contra. É uma afronta à igualdade perante a lei escrita na Constituição. Gente, os Estados Unidos não tem ninguém nessa situação e a Alemanha tem um, que é o primeiro-ministro. No Brasil tem mais de 40 mil pessoas. Não faz sentido nenhum. A extinção do foro privilegiado não é a mesma coisa que a extinção da liberdade do parlamentar falar as suas opiniões em tribuna. A questão que o foro privilegiado hoje é usar de uma forma que um crime comum é simplesmente protegido por uma legislação que faz com que o STF tenha que julgar, e o STF não é uma corte criminal de primeira instância, ele não tem condição de julgar uma enormidade de processo. Então, tanto eu quanto o Novo somos totalmente contra, ele tem que ser totalmente extinto. Bom, nós já temos aí quase 20 minutos de entrevista e deixamos o último minutinho para você contar um pouco a sua história, se definir, né? Quem é Paulo Henrique Grando por Paulo Henrique Grando? Então, vamos lá. Bom, eu sou administrador, né, formado no FMT, trabalhei a minha vida toda na iniciativa privada, sempre fui liberal, né, nunca fui, não atendo aquele provérbio de que quem na juventude todo mundo foi socialista. Eu sempre fui liberal, sempre acreditei que a liberdade é um valor central da sociedade. Acho que as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira, ir atrás dos candidatos que acreditem, falarem com eles, trabalharem nas campanhas, espalharem as ideias, convencerem seus amigos e familiares. Não é possível mudar o Brasil pensando simplesmente em olhar as pessoas que estão na TV ou estão nas ruas trabalhando. Vocês precisam se envolver. Acredito que é possível mudar, que a gente precisa efetivamente limitar o poder do Estado. Acho que ele é muito intervencionista e eu acho que isso tem que ser um trabalho essencial dos representantes eleitos. Então, vote pelas pessoas que acreditam em liberdade, vote pelas pessoas que acreditam que o Estado tem que ser limitado, que ele é muito interventor, que as pessoas têm capacidade de tocar suas próprias vidas.
Eu sempre digo na minha campanha, vote pela sua liberdade. É isso que tem que definir o seu voto, né? Meu nome é Paulo Henrique Grando, sou candidato a deputado federal pelo Novo, um partido diferente, com novas propostas. Meu nome é 3001. Participe da campanha, a gente se vê no dia 7 de outubro. Obrigada pela sua participação aqui no RedeTV. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com Paulo Henrique Grando, administrador e candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Essa entrevista fica disponível na íntegra no site rdtv.com.br, no site RD News e no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, ir lá também, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.